Vamos analisar o filme Uma Garota de Muita Sorte e entender esse título sugestivo, por que que ela se torna essa garota de muita sorte. Aparentemente o filme mostra, né, ela, aquela mulher empoderada, aquela mulher que está lá, né, em Nova York, uma jornalista trabalhando como editora de uma revista, né, com um noivo maravilhoso, rico, tudo aparentemente muito perfeito na vida dela, aparentemente muito, tudo no lugar, tudo certinho, funcionando, mas a gente já percebe logo no início do filme que alguns conteúdos dela, né, psíquicos, internos, se manifestam, vêm à tona, demonstrando muita pulsão de morte, né? Então, na primeira cena, a gente vê ela ali comprando itens para o enxoval do seu casamento e ela, ao segurar as facas, vem lá aquela pulsão, aquele desejo de matar o noivo, né? Então, aí já começa a se revelar o quanto de conteúdo, o quanto de densidade existe na alma dessa mulher. E o que é que aconteceu com a Anne, que é a personagem principal do filme? Ela lá na sua juventude, ela estudou em uma escola onde ela entrou como bolsista, ou seja, ela era uma pessoa, né, de uma classe média, baixa, e a escola era uma escola de pessoas mais ricas, né, de classe alta, mas ela consegue entrar pelo seu talento, porque ela foi bolsista de redação, mas lá para ser aceita, né, passa a fazer parte de um grupinho e em determinado momento ela vai para uma festa e nessa festa ela vai sofrer um estupro coletivo, né, justamente com esses colegas, 3 colegas desse grupo da escola. E aí o que é que acontece? Interessante que eu li a respeito que esse filme é baseado no livro que a autora escreveu e é baseado na própria história real dela. Ela escreveu que ela só veio tomar conhecimento de que ela havia passado por um estupro coletivo 7 anos depois, quando ela, né, estava em terapia. E um terapeuta disse a ela: olha, você tem noção de que você passou por um estupro coletivo? Então, isso foi uma coisa que eu senti falta no filme, né? Dela ter procurado uma ajuda psicológica, ter procurado uma terapia diante de um trauma que ela sofreu, que foi esse estupro coletivo e que ela ficou ali, né? Sem saber lidar com aquilo, sem entender se ela era culpada ou não, ficando com muitas dúvidas. A gente percebe que ela tem um relacionamento meio complicado com a mãe, porque a mãe, em momento nenhum, você vê ela se aproximar e se abrir e ser acolhida por essa mãe. A gente percebe também que não existe a presença do pai, então é só essa mãe, né, que faz tudo por essa jovem, que cria essa jovem. Então, mais ou menos assim, a dinâmica que ela está inserida na vida dela, só para demonstrar aqui, né, a nossa heroína. Vocês vão entender depois por quê. Os algozes, os estrupadores, né, toda a carga aqui, o conteúdo emocional dela, e aqui o noivo, que no filme aparenta ser um bom moço, né? Um homem ideal para os objetivos dela. Então ela foi essa mulher, essa jovem que passou por esse trauma e momentos depois, dias depois, na escola acontece um atentado, né? Um atentado provocado por 2 colegas dela que haviam sido vítimas também desse mesmo grupinho, né? E aí todo o desenrolar da história vai se levar ao fato de que ela esconde essa história, esconde esse conteúdo, ela não consegue lidar com isso. Ela é uma mulher que ela vai viver muito, né, no superficial, ela vai criar uma persona para poder viver aqui nesse mundo externo sem adentrar, sem mergulhar nas suas questões mais profundas. Então ela foge disso o tempo todo, mas o filme a todo momento vai trazendo, né, esse conteúdo, principalmente manifestado ali com o noivo. Em várias cenas a gente vê essa pulsão se revelando dela, né, ou esfaqueando ele na mão, ou ela imaginando ele morto ali esfaqueado no chão. Por quê? Porque ela estava projetando nesse noivo, né, aquelas figuras daqueles meninos, daqueles jovens. Então, no final do filme, isso vai acontecer, né? O plot twist, que é essa reviravolta do filme, vai se revelar mais no final do filme, quando ela assume isso, né? Assume que ele também estava fazendo parte de todo esse pacote que ela criou, né? Dessa persona dela, de ser essa pessoa de valor, já que ela se envergonhou muito dessa história, do que aconteceu com ela, e ela escondeu isso. E em que momento, né, ela se torna essa garota de muita sorte? No momento que ela entra em contato com esse conteúdo. E ela vai entrar em contato com esse conteúdo a partir do momento que
um roteirista à procura para poder fazer, né, gravar um documentário a respeito disso, e ela sempre negou falar isso. Então isso é um grande problema quando a gente tem os nossos problemas, as nossas dores, e a gente não fala a respeito disso, a gente não traz para uma terapia. Isso foi algo que eu senti falta no filme, né? A própria mãe dela, quando vai, né, na cena do enterro, né, dos jovens, e ela é barrada nesse momento porque foi colocado que ela tinha envolvimento com 3 dos jovens que tinham sido, né, vítimas. Então a mãe toma aquele impacto e naquele momento você já percebe a mãe soltando a mão dela, ou seja, não dá apoio à filha, não vai entender o que é que aconteceu, não escuta essa filha, ou seja, uma mãe que já vem também com o seu feminino ferido, onde tem um abismo ali entre a relação de mãe e filha, que é bem complicado, né, desses 2 femininos, e a gente vê que a mãe, ao invés de levá-la, né, em um psicólogo, para fazer uma terapia, ou uma terapeuta, a mãe a leva num advogado para tentar, né, ver como pode se defender, o que é que pode ser feito nessa situação. Bom, e essa jovem, em um momento da vida dela, ela toma uma decisão, ainda lá na adolescência, que ela quer ser essa mulher empoderada, que ela quer se tornar essa mulher de valor, e que ao ir numa visita de escola em um museu, ela vê lá, né, uma figura de uma mulher, né, nova-iorquina, poderosa, aquela mulher que está ali comandando no telefone, dando ordens para todo mundo. Ela vê aquilo e ela se projeta naquilo, né, e ela decide assumir aquela identidade, né, colocando aquela ferradura da heroína, né, da que vai lutar, da que vai querer, né, fazer tudo em sua vida para ser a melhor, para ser valorizada, né? Mas o que vai acontecer é que ela vai trabalhar justamente aonde? Numa revista, né? Que ela chama de revista obscena, onde ela vai falar justamente de quê? De sexo trivial, do sexo do jogo masculino, né? Que foi justamente, né, o trauma dela. Quando ela sofre o abuso, ela fica, né, presa nisso. Então no próprio relacionamento dela a gente vai ver que ela não consegue estabelecer um contato mais íntimo, mais profundo com o noivo. Ela sempre no sexo é um sexo mais selvagem, mais violento, né, de muita dominação. E quando o noivo tem uma cena onde propõe a ela, olha, vamos tentar fazer do jeito normal, ela simplesmente não consegue se entregar, ela não consegue se deixar ser conduzida por esse masculino, porque no fundo ela estava projetando ali nele, né, os seus algozes, né, e ele representava, ele era o símbolo daqueles jovens que a violentaram. Então, no final do filme, né, quando ela começa a entrar em contato com esse conteúdo, concordando em participar desse documentário, é quando ela começa a contar um pouco essa história, né, pela primeira vez, apesar do noivo saber do que tinha acontecido, né, e toda a trama, esse noivo sempre aparece dando muito apoio, incentivando, né, mas a gente percebe que na própria profissão, por exemplo, ela almeja ir trabalhar lá no New York Times, mas ela vai e não tem muito acréscimo, né, não tem muito ganho financeiro, e o próprio noivo coloca isso para ela: olha, me parece que você não é valorizada. O grande X da questão dela era a desvalorização, né, é esse valor que ela agregava muito valor emprestado das coisas. Era uma mulher que usava marcas de grifes, né? Que uma imagem que ela não sustentava com o salário dela que ela ganhava, mas ela queria passar essa imagem de poder, né? De valor, para que as pessoas pudessem reconhecê-la, apesar dela ter talento. E aí, quando ela decide falar a sua história, escrever a sua história, incentivada muito pela sua chefa, né? A redatora que tinha ali, ela tinha nela aquela mulher que a orientava, que era sua, né, como se ela fosse ser guiada por essa mulher, e ela fala: olha, escreva, coloque todo o seu ouro para fora. Então, assim, quando a gente entrega todo o nosso ouro, né, a gente coloca, escava bem fundo para chegar nesses conteúdos, nessa dor, porque ela é uma mulher raivosa, né? E a raiva é um embrulho da dor. Então, quando eu tô com raiva ali, só reagindo aqui nesse mundo interno, e eu evito de aprofundar para entrar em contato com o que realmente incomoda, com a dor verdadeira, com o que tá lá, para eu poder, né, finalmente cuidar disso, diluir isso dentro de mim, eu vou ficar só na reatividade e guerreando, né? Sendo uma mulher que vai guerrear. Então você vê lá, ela é uma mulher que vai e faz academia e é toda naquele movimento de querer ganhar também os prêmios, de querer estar sempre no melhor, no topo, porque ela tá nesse arquétipo da heroína, né? Muito no mental, mas não consegue aprofundar. E toda vez que ela
a gente vê nas cenas do filme convidando para mergulhar um pouco mais no seu profundo, ela começa a ter crise de ansiedade, ela passa mal quando ela fala desse assunto, ela não consegue lidar com isso. Então eu senti falta disso no filme, dela ter buscado esse recurso de uma terapia para ajudá-la, mas quando ela consegue sustentar a sua verdade, falar a sua história sem vergonha, e ela vê que a sua ferida, né, começa a ajudar a curar a ferida de outras mulheres, porque ela vai impactar muitas mulheres que também passaram por histórias semelhantes, então ela dá voz a essas mulheres. O filme mostra essa reviravolta, né, de tudo isso, né, quando a gente coloca as nossas feridas para curar as feridas de outras pessoas. E a grande mensagem que ela deixa é justamente essa: você não ter vergonha da sua história, de não ter vergonha do porque aquilo lhe constitui, né? Aquilo é você também, né? Então ela faz todo esse movimento e é isso que a torna uma garota de muita sorte quando ela entra em contato com esse feminino dela, porque ela é uma mulher que está com um feminino extremamente ferido, ela não consegue, né, entrar em contato com isso. E quando finalmente ela consegue, ela se torna essa mulher de sorte, porque ela dá uma reviravolta na vida dela, né? Apesar de parecer, né, aparentemente aqui na superfície, parecia que ela estava numa vida perfeita, mas ela não estava. No profundo dela existia um lodo, uma camada, né, um lamaçal que ela precisava olhar, precisava cuidar. E quando ela finalmente faz isso, né, ela consegue ter voz, ela consegue achar a sua essência, ela consegue se encontrar, se conectar com ela mesma. Então, isso é que é uma grande sorte, né? Quando você tem coragem de fazer esse movimento, de mergulhar em você mesmo e nas suas questões, para que você possa finalmente emergir de toda essa dor, de tudo isso que lhe angustia, de tudo que lhe consome quando você não sabe lidar com esses conteúdos, e como você precisa, às vezes, de ajuda para fazer isso, né? Para parar de carregar os pianos que a gente carrega e poder finalmente, né, seguir com mais leveza, né, se apropriando mais da nossa história, da nossa verdade, das nossas dores, né, para poder realmente manifestar a nossa verdadeira essência, e viver uma vida plena, né, viver uma vida verdadeira, né, sem ser Twix, sem ser uma vida de fingimentos, como ela mesma dizia no filme, né? Se você quiser, eu sou uma bonequinha de corda, você me dá corda e eu falo aquilo que você quer ouvir, ou seja, então ela vivia muito para isso, né? Para agradar as pessoas, né? Ela vivia dessa necessidade de aprovação dessas pessoas. E o mais interessante que a gente pode ver na cena final do filme, traz uma passagem assim muito interessante, onde ela vai ser abordada na rua, né? Depois dela tocar em tantas mulheres e ajudar tantas mulheres, vem justamente uma mulher, né, um feminino, e para ali naquele momento para fazer uma crítica a ela, né, e dizer que era apoiadora lá de um dos sobreviventes que havia estuprado ela, inclusive, né, e desejando a ela que aquele momento dela de fama passasse logo. Ou seja, um feminino ferindo outro feminino, né? Isso acontece muito, né? O feminino fere muito o feminino, né? E isso fica bem claro ali no final do filme. Então, eu convido a você a assistir esse filme, esse final de semana, né? Uma Garota de Muita Sorte. E se você se identificar, se você tiver conteúdos, né, emocionais que lhe mexem, que você não sabe lidar com isso, eu convido a você a vir para a terapia, né, a fazer esse movimento de mergulhar em você mesma, de ter essa coragem para se tornar, né, uma pessoa também de muita sorte na vida. Beijo!